Homens abençoados do estado de Minas Gerais, paz seja convosco. Queridos, essa é a nossa live Papo de Macho, uma live feita para abençoar a sua vida, uma live feita para abençoar o seu grupo missionário de homens. Quero aqui convidar você a vir comigo, a participar conosco dessa live. Será um grande momento preparado por Deus para o grupo missionário de homens. Aí você, aonde você estiver acompanhando, no seu celular, no seu computador, na sua casa, nas igrejas, venha, vamos adorar a Deus, vamos tirar esse tempo especial para o Senhor, em nome de Jesus. Quero aqui que você louve a Deus com alegria, ofereça a Deus o seu melhor louvor, com o louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aleluia, glória a Deus. Queria convidar você que está aí na sua casa, onde você estiver, abra o seu coração, para que Deus possa abrir o céu sobre a tua vida, porque não importa o lugar, importa você estar adorando, clamando pelo nome de Deus. Então abra o seu coração, e deixe Deus falar contigo, aleluia. Te entreguei meu coração, pois quero bem perto estar. Minha vida em tuas mãos, pra de ti não mais me separar. Tua voz entre mim, cante, viverá pra sempre. Revela-te a mim, esperando aqui estou. Declare, abra os céus. Abra os céus pra tua glória envolver. Pois eu quero sentir tua presença e teu fogo santo. Abra os céus pra tua glória envolver. Pois eu quero sentir tua presença e teu fogo santo. Declare, me consuma, me consuma com teu fogo. Meu desejo é arder de amor por ti. Me consuma com teu fogo. Meu desejo é arder de amor por ti. Oh, abra os céus pra tua glória envolver. Pois eu quero sentir tua presença e o teu fogo santo. Abra os céus
declare: abra os céus pra tua glória me envolver. Pois eu quero sentir, pois eu quero sentir tua presença e teu fogo santo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver, eu quero
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Que louvor abençoado, não é mesmo, homens abençoados de Minas Gerais? Paz seja convosco. Nós estamos aí nesta live Papo de Macho, e você pode compartilhar, envie esse link aí para o seu amigo da igreja, para o grupo missionário de homens, porque nesta live Deus vai falar muito conosco, eu tenho certeza disso. E nós vamos falar aqui rapidamente de um tema que é muito atual, um tema muito importante para a nossa vida, que é cidadania, o cristão e a cidadania, o homem de Deus e a cidadania. Existe um problema muito sério nos tempos atuais, que nós enxergamos em todas as igrejas, é a desvalorização desse tema, a desvalorização do assunto cidadania. Muita gente aprendeu que política, cidadania é do diabo. Se é um assunto ligado a pessoas, e cidadania é um assunto ligado a gente, se é um assunto ligado a pessoas, logo é um assunto que Deus se interessa, porque Deus se interessa com pessoas. Então eu convido você a refletir um pouco naquilo que eu vou dizer aqui agora, porque isso certamente Deus quer trabalhar dentro de nós. Existem crenças que são limitantes, que nós aprendemos de geração em geração, e uma dessas crenças que tem destruído a igreja do Senhor, os homens do Senhor, é que cidadania não é um assunto de homem de Deus. E na verdade, nós quando passeamos pelas páginas da Bíblia, nós percebemos que Deus se interessa com esse assunto. O que falar, por exemplo, de Davi, que foi um grande rei e que exerceu influência, trazendo toda uma nação para o centro da vontade de Deus. O que falar, por exemplo, de um homem abençoado como Neemias, que foi um grande reconstrutor dos muros de Jerusalém e depois se transformou em um governador. E o que falar de José, governador do Egito, homem de Deus que exerceu influência no seu tempo, fazendo um plano econômico extraordinário. Podemos aqui ficar essa live inteira citando exemplos de homens que foram influentes e que exerceram a sua cidadania e que foram instrumentos de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de José de Arimateia, um senador que nos tempos de Jesus reivindicou o corpo de Jesus após a sua morte. Jesus, o nosso rei, ele vai reinar na terra durante 1000 anos e vai exercer poder sobre todas as nações da terra. Então, política e cidadania é assunto de homem de Deus, porque política e cidadania tem a ver com pessoas, e Deus se importa com pessoas. A verdade é que, como a gente aprendeu com os nossos antepassados, por exemplo, que manga com leite faz mal, muita gente tem aprendido coisas erradas em relação a esse assunto, e Deus quer que a gente seja influência nesse tempo de crise que o país está enfrentando. Sobre o assunto política, eu quero aqui citar um texto que é muito famoso, e eu quero que você reflita sobre esse texto. A Bíblia diz assim: quando justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Nós precisamos nos posicionar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não se posicionar, se você não decidir, outros se posicionarão por você, outros escolherão por você. Jesus nos ensinou que a nossa palavra deve ser sim ou não, e o que passar disso vem
do maligno. Então, a palavra de encorajamento para a sua vida, homem abençoado que está assistindo essa live, é que você se posicione, que você decida e que você exerça influência aonde você está, seja no lugar que você está, seja um lugar simples ou um lugar muito complexo de grandes decisões. Tome a decisão de exercer influência e de ser aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor nos fez espirituais e sociológicos. Nós temos essas duas características, e a nossa cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Afinal de contas, Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eu quero terminar esta palavra olhando aqui nos seus olhos para dizer para você: tenha clareza de quem você é e do seu poder de influência que você pode exercer. Ore pelos seus representantes, ore pelas autoridades da nossa nação, escolha os melhores representantes que de fato vão representar os nossos princípios. Afinal de contas, nós estamos num tempo em que o aborto está na iminência de ser aprovado. Nós estamos num tempo de legalização das drogas, sendo o tempo inteiro assunto nas escolas, na mídia. Nós estamos num tempo em que nós estamos sendo bombardeados na nossa fé, e agora é a hora da igreja se posicionar. Que Deus possa te abençoar, te dando sabedoria, e que você exerça influência aonde você está. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir uma palavra agora do nosso pastor, o pastor Leandro Genaro, que é o nosso representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele tem uma palavra de Deus para falar aos nossos corações. Que Deus abençoe, e vamos ouvir esta palavra do pastor Leandro. Olá, irmãos, paz seja convosco. Os nossos congressos estaduais estão de volta agora em 2021, e se Deus quiser, em 2022 estaremos de volta com congressos presenciais. A pandemia já está passando, o pior momento já passou, e eu estou aqui hoje para desejar a vocês um excelente congresso. Cada um no seu grupo, no seu departamento específico, sendo ministrado pela palavra de Deus através dos coordenadores e de pastores convidados. E eu tenho certeza, a nossa igreja é uma igreja que tem um chamado para servir, para cuidar de pessoas, para ganhar almas, tudo isso em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe você, aproveite cada momento, e um excelente congresso a todos. Uma palavra muito esclarecedora, não é mesmo? Então vamos ouvir agora também uma palavra do pastor Stefano Aguiar, que é nosso representante na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo. Nação Quadrangular, paz seja convosco. Pastor Stefano Aguiar passando aqui neste congresso para desejar que vocês, todos vocês, tenham um crescimento espiritual, que vocês absorvam tudo aquilo que o nosso Deus, que é naturalmente sobrenatural, tem para trazer para a sua vida em todas as áreas. E neste congresso, Deus separou um momento, está na agenda dele, um momento para falar com você, para te fazer crescer na presença dele, porque você não pode sair deste congresso da forma como entrou. Vai sair melhor, vai sair mais aparelhado, a armadura de Deus renovada, e você pronto para grandes batalhas e grandes vitórias. Que Deus te abençoe, aproveite cada momento de amizades, oração, louvor e busca do Senhor em sua palavra nas pregações. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tamo junto. Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um prazer muito grande para mim poder participar desta live com o pastor Carlos Silva, nosso coordenador estadual aqui em Minas Gerais, e todos vocês que estão conosco neste evento, que na verdade seria o Congresso Estadual de Homens, mas por uma questão, do momento que nós vivemos, fazemos hoje essa live, e se Deus quiser, ano que vem vamos ter a oportunidade de ter um Congresso Estadual presencial, para todos nós podermos nos encontrar
e adorar o nosso Deus, como fizemos durante muitos anos. Estou aqui com muito prazer, com muita alegria, e tenho uma palavra muito importante para a sua vida, uma palavra muito importante para te edificar, para te fortalecer, para abençoar a sua vida. Gostaria de iniciar a minha fala lendo um texto da palavra de Deus que está no livro de Jó, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Jó, tudo que Jó viveu, tudo que ele passou. Eu, para ganharmos tempo, vou ler apenas esse momento, esta fala de Jó, para basear a palavra que Deus colocou no meu coração neste texto. Então vem comigo, livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Prestem bem atenção, porque neste momento, Jó, ele vai dar uma resposta para a sua esposa, quando a sua esposa mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Quando ela falou esta palavra, amaldiçoa o seu Deus e morre, então Jó fez a ela esta resposta. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó respondeu: você fala como doida, você fala como doida. Se aceitamos o bem dado por Deus, aceitaremos também o mal. E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Esta é a palavra do nosso Deus, esta é a resposta que Jó deu à sua esposa. Você fala como doida, você fala como insensata. E aqui nós vamos falar sobre este assunto. Meus irmãos, gostaria de primeiramente chamar a atenção para vocês desse livro de Jó, quando logo aqui no início dessa narrativa bíblica sobre a história de Jó, nós vemos o próprio Deus, ele dando um testemunho acerca de Jó. Irmãos, eu acho maravilhoso, quando o próprio Deus, ele dá um testemunho em relação a uma pessoa que o serve. Que maravilha, Deus abrir a sua boca para testemunhar a favor de alguém, como é o caso de Jó. Deus vira para Satanás e fala: está vendo o meu servo Jó? Olha lá para o Jó. E aí Deus dá o testemunho: homem fiel e íntegro, que se desvia do mal. Que interessante, irmãos. Deus testemunhar, Deus falar, Deus demonstrar o que ele pensa, o que ele vê na vida de Jó. O que eu penso de Jó é que ele é um homem fiel. O que eu penso de Jó é que ele é um homem íntegro. O que eu vejo na vida de Jó é que ele, para manter a sua integridade, para conservar a sua integridade, ele se desvia do mal. Guarda isso, irmãos. E eu gostaria que você fizesse como um propósito no seu coração. Eu quero de todo o meu coração agir, falar, pensar. Eu quero ser uma pessoa que ofereça a Deus argumentos para Ele falar bem de mim. Eu quero que Deus olhe para mim e se agrade de mim. Eu quero que Deus olhe para mim e possa ver em mim uma pessoa que lhe agrada, que faz as coisas como Ele quer que seja feito.
Eu quero que Deus dê testemunho de mim perante os anjos, perante os homens e até perante o inferno e perante Satanás. Que Deus possa se orgulhar em falar de mim e de uma forma positiva, como falou de Jó. Meus amados irmãos, esse testemunho dado por Deus referente a Jó mostra para nós o tipo de homem que Deus quer que a gente seja. O tipo de homem que Deus quer que sejamos. Aqui está Deus dando para nós uma dica, vamos dizer. É assim que eu quero que vocês sejam: íntegros, fiéis. E o tema da minha mensagem é esse, irmão. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, vamos manter a nossa integridade. Mantenha a sua integridade. Conserve a sua integridade. Este é um desafio, este é um apelo, este é o propósito desta palavra. E este tem que ser o propósito do nosso coração e da nossa vida. Eu preciso decidir dentro do meu coração que em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu vou manter a minha integridade. Não perca a sua integridade, irmão. Satanás, ele tem um propósito de descaracterizar o homem de Deus. Satanás sabe que ele não pode tocar em Deus, ele não pode destruir a Deus, ele não pode vencer a Deus. E então Satanás investe suas armas, suas estratégias contra a vida do homem, na tentativa de descaracterizar, na tentativa de destruir este homem, para desta forma entristecer o coração de Deus. E nós não podemos ser um objeto nas mãos do diabo para entristecer o coração de Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos ser usados pelo inimigo, não podemos ser usados pelo diabo para entristecer o coração do nosso Deus que tanto nos ama. Diga no seu coração: para trás de mim, Satanás, na minha vida você não tem poder. Você jamais me usará para tocar em Deus, jamais me usará para desagradar ou entristecer o coração de Deus. Isso tem que ser um propósito do nosso coração, não sermos usados pelo diabo para desagradar o coração do nosso Deus. A provação que Jó passou, que todos nós conhecemos, irmãos: perder sua saúde, perder sua riqueza, perder suas fazendas, perder seus filhos, perder seus amigos, perder o seu bom nome. Toda essa provação que Satanás passou foi, na verdade, uma tentativa de Satanás em entristecer a Deus, usando Jó. Uma tentativa de Satanás de tirar do coração de Jó aquilo que Jó mais primava, achava mais importante. Satanás queria quebrar a comunhão com Deus que havia em Jó. Satanás queria tirar do coração de Deus o prazer de servir a Deus. Satanás queria fazer com que Jó perdesse a sua sinceridade, a sua fidelidade com Deus. Satanás queria que Jó desobedecesse, quebrasse os princípios de Deus na vida dele. Satanás queria demonstrar para Deus que o amor que Jó dizia ter a Deus não era um amor verdadeiro, era um amor condicional. Satanás queria provar para Deus que o amor de Jó por Deus era falso, porque assim ele entristeceria, ele iria decepcionar o coração de Deus.
Satanás tinha por objetivo fazer com que aquela palavra que Deus disse: está vendo o meu servo Jó, é homem íntegro. Satanás queria provar para Deus que não era. Satanás queria provar para Deus que aquela integridade era falsa, era frágil. Satanás queria provar que era facilmente possível quebrar, desfazer aquela integridade. Meus irmãos, nós temos que estar atentos. A Bíblia até fala para nós orarmos e vigiarmos. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando brechas, procurando como entrar em nossa vida, gente, para matar, para roubar, para destruir. Paulo escreveu que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Nós temos que orar, vigiar, tomar cuidado, irmãos, fechar todas as brechas, para que Satanás não consiga quebrar a nossa comunhão com Deus, para que Satanás não consiga tirar de nós o prazer de servir a Deus, o prazer de adorar, o prazer de cantar, o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de estar na igreja com os nossos irmãos. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, para que a nossa sinceridade, a nossa fidelidade seja um princípio inegociável. Nós temos que orar, temos que vigiar, para não estarmos quebrando os nossos princípios, desobedecendo a voz de Deus. Nós temos que orar e vigiar, para que a nossa integridade não seja manchada. A nossa integridade não pode ser manchada. E nós temos, queridos irmãos que estão comigo nessa live, nós temos que provar, não apenas para Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, mas nós temos que provar para o diabo, nós temos que provar para o inferno, nós temos que provar para todos que estão à nossa volta, que o nosso amor a Deus é um amor incondicional. Satanás queria provar que não era, e nós vamos provar que é incondicional. Para isso, queridos, temos que estar atentos. Nós vivemos tempos difíceis, e digo para vocês, não apenas por causa da pandemia. A pandemia é uma das dificuldades do nosso tempo. A pandemia é uma das dificuldades do nosso tempo, porque dentro dessa pandemia, mas mesmo antes da pandemia, e vocês podem ter certeza, após a pandemia, Satanás, ele usa de todos os argumentos, ele usa de todas as estratégias para quebrar a nossa comunhão, a nossa integridade com Deus, e tirar de nós estes princípios. Nós temos que estar alertas para manter a nossa integridade. Manter a nossa integridade diante das provações da vida, gente. Que tempo difícil que nós vivemos. Quantas pessoas enfrentam a doença, a enfermidade. Não apenas o Covid-19, mas doenças como câncer, leucemia e tantas outras enfermidades, para a medicina muitas vezes incuráveis. Nunca se gastou tanto com remédio, com médico, com farmácia, como nos dias atuais. Há um espírito de enfermidade que ronda e visita a vida das pessoas, e nós por muitas vezes temos que enfrentar doenças e enfermidades na nossa vida. Quantos de nós tivemos perdas irreparáveis, mesmo dentro dessa pandemia? Choramos por nossos amigos morrendo,
irmãos em Cristo dentro de nossas igrejas que partiram, pastores, líderes amados que partiram, pessoas que amamos que partiram. Quantas perdas, muitas vezes dentro da sua própria casa, alguém da sua família, alguém que você ama, que foi recolhido pelo Senhor. É um tempo difícil, um tempo de muitas perdas, é um tempo de enfermidades, é um tempo de decepções. A gente passa tanta decepção, gente. É decepção com a gente mesmo, é decepção dentro de casa, é decepção com a família, é decepção no casamento, é decepção no namoro, é decepção com o filho, é decepção com o neto. Quantas dificuldades, é a perda de um emprego, quantas dificuldades, é uma dívida muito alta, quantas dificuldades, é a luta contra um vício na vida de um filho, alguém da nossa família, as drogas, quantos problemas, quantas provações, quantas lutas nós temos que enfrentar pela vida. Talvez você esteja vivendo uma tempestade, talvez você esteja no olho do furacão, na fornalha de fogo, no deserto, talvez você esteja no fundo do poço, e neste momento de provação, eu te digo, mantenha a sua integridade com Deus. É uma decisão a ser tomada. Nada poderá quebrar a minha integridade, a minha fidelidade, a minha vida com Deus. Decida isso. Até porque, queridos irmãos, seja doença, seja dívida, seja desemprego, seja crise conjugal, crise familiar, crise sentimental, seja um problema na justiça, ou seja qualquer for a dificuldade ou o problema que você viva, eu te digo, tudo isso é passageiro. Agora a sua integridade te leva para a eternidade, de glória em glória, na presença do Senhor. Quero dizer que nós também precisamos manter a nossa integridade neste tempo, que é o tempo final da igreja na face da terra. Nós vivemos os últimos tempos da igreja na face da terra, acredite você ou não, mas o Rei Jesus está às portas. A última trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada, esta palavra vai se cumprir, e está chegando este momento. E neste momento final da igreja na terra, nós vivemos um tempo que em todos os outros tempos da Bíblia, o povo de Deus também viveu. Um tempo de apostasia, um tempo de fraqueza espiritual, meus irmãos. É interessante nós notarmos uma coisa. Há um aumento numérico de cristãos, de evangélicos, de pessoas que dizem acreditar em Deus e tudo isso mais. Mas é muita superficialidade, é de uma forma muito superficial, é de uma forma muito fraca. Não há uma profundidade espiritual, não há um crescimento espiritual, não há um compromisso com Deus, não há firmeza na fé na vida de muitas pessoas. Satanás às vezes até permite que a pessoa continue dentro da igreja, mas tira dela o comportamento que Deus quer que ela tenha. Ela está dentro da igreja, mas vivendo uma frieza, vivendo uma apostasia. Meus irmãos, tempos difíceis para a vida espiritual e para aquele que quer manter a sua integridade. Por quê, irmãos? Porque nós convivemos com pessoas, vemos pessoas que não estão levando as coisas de Deus a sério. É um tempo que, apesar das pessoas dizerem com a boca e os lábios, crerem em Deus, amarem a Deus, mas falta-lhe atitude, falta-lhe a prova da fé. Sim, falta este amor ser provado, esta fé ser provada, esta aliança com Deus ser provada. Não há provas, porque falta oração, profundidade com Deus, intimidade com Deus, falta jejum sincero, falta um jejum verdadeiro,
Para muitas pessoas nos nossos dias, meus irmãos, para eles jejuarem, o pastor tem que lançar uma campanha, porque não há o jejum sincero, não há o jejum espontâneo, não há uma decisão pessoal de jejuar, de orar, de se levantar de madrugada, de ir para uma vigília. Muito superficial, meus irmãos. E nós vemos que nesse tempo de pandemia aprofundou mais ainda, porque quando as igrejas estavam fechadas, que não podia haver culto, aí as pessoas correram para o culto online, foi a estratégia que tínhamos, foi a forma que a gente tinha, foram para o culto online. Inicialmente, os primeiros cultos, a pessoa sentava no sofá e ficava lá, participando do culto, e o tempo foi passando, abandonou até o culto online, ou às vezes liga a televisão, põe lá o pastor pregando, mas a pessoa está lá navegando na internet, a pessoa vai na cozinha, a pessoa vai para cá, vai para lá, e o culto está acontecendo lá na sala. E agora que as igrejas abriram, acostumaram com essa apostasia, acostumaram com esse comodismo, e muitos que poderiam, eu sei daqueles que às vezes têm dificuldade, mas muitos que poderiam já ter voltado presencialmente, foram contaminados por este vírus, por este espírito do comodismo, da frieza, da apostasia, da falta de compromisso, da falta de interesse, da falta de boa vontade em se unir novamente ao corpo de Cristo. E num tempo que isso parece normal e acontecer para todo lado, eu te pergunto, diante dessa frieza que há à sua volta, diante dessa apostasia que a gente vê para todo lado, eu te pergunto, se você mantém a sua integridade, se você mantém a sua fidelidade, ou será que ela mudou? Ou será que você foi junto com todas estas pessoas se apostatando da fé? Ou será que você foi arrastado? Ou será que você também foi contaminado? Como anda a sua integridade diante da apostasia, diante dessa frieza que há ao nosso redor? Nós precisamos manter a nossa integridade diante do pecado que nos chama. Deus disse para Caim, ainda lá no Éden: olha, o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Já se passaram milênios e milhares de anos, e o pecado continua à nossa porta. E o pecado continua nos chamando, e cabe a nós dominá-lo. Mas o pecado dos nossos dias se tornou natural muitas vezes no meio do povo de Deus, gente. Muitas vezes no meio do povo de Deus. Aquilo que muitas vezes a Bíblia condena, a Bíblia ensina a ser errado, se tornou natural e as pessoas aceitam. Já tem pessoas que, apesar de dizerem cristãs, já dizem que a Bíblia está ultrapassada. Quantos dentro da igreja evangélica já defendem a ideologia de gênero, já defendem princípios deste mundo que contradizem a Bíblia, a palavra de Deus, dominados pelo pecado que impera no mundo. O mundo jaz no maligno, e muitos estão sendo engolidos pelo pecado. Não vigiam suas palavras, não vigiam seus pensamentos, não vigiam os seus sentimentos. O seu celular na mão se torna um instrumento do maligno, que lhe oferece a todo instante a pornografia, a impureza, o erro, a maldade, a sujeira. Diante de um mundo, queridos, onde o pecado se torna natural, onde o pecado se torna normal, onde o pecado se torna fácil, eu te faço uma pergunta: você mantém a sua integridade com Deus? Você mantém a sua fidelidade com Deus? Diante dessa facilidade que é fazer o que quiser, diante dessa facilidade que é pecar, diante dessa facilidade que é de fazer o que bem lhe dê prazer, independente de qualquer coisa, eu te pergunto: você se mantém íntegro?
você se mantém fiel. Eu queria desafiar você para que diante do pecado que te chama, você se mantenha fiel, se mantenha íntegro. Diante do pecado que está à sua disposição, você se mantenha íntegro. Diante de lutas, provações, tribulações, problemas que você enfrentar, por mais terríveis que eles sejam, você se mantenha íntegro. Diante dessa carnalidade, desta frieza, deste desinteresse pelas coisas de Deus, você se mantenha íntegro. Não deixe as circunstâncias mudar ou quebrar a sua integridade, porque isso seria loucura. A mulher de Jó, ela foi tomada por esse espírito de loucura, quando ela vê o seu marido doente, quando ela vê os filhos enterrados, quando ela vê a miséria, a sua casa, quando ela vê doença, quando ela vê as decepções, quando ela vê tanta coisa acontecendo, ela é tomada por essa loucura, e ela diz: vamos amaldiçoar Deus, e vamos largar tudo, vamos morrer, acaba com isso tudo, irmão. E Jó diz para ela: você está falando como louca. Eu não sou doido, eu não vou trocar as coisas eternas, maravilhosas de Deus, eu não vou perder a minha comunhão, eu não vou perder o meu prazer de servir, eu não vou deixar de obedecer, eu não vou deixar de amar a Deus, eu não vou deixar de ser fiel, eu não vou deixar de ser íntegro, por causa destas circunstâncias nas quais eu estou inserido, porque essas circunstâncias passam e ficam, mas o que eu ganho, mantendo a minha integridade, eu ganho e ganho para sempre. Não perderei as coisas eternas de Deus, por causa das coisas passageiras da vida, por causa das coisas temporárias. Eu não sou doido de trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro, trocar o que é para sempre por aquilo que é temporário, trocar o que vem de Deus por aquilo que o diabo faz. Eu não sou doido. Independente de qualquer coisa, aconteça o que for, eu conservarei a minha integridade. E Deus então dá o testemunho, dizendo: e em todas estas coisas, Jó não pecou, não errou, não falhou. Ele se manteve íntegro, fiel e se desviando do mal. Que Deus te abençoe, você que ouviu essa palavra. Que Deus te dê força, que Deus te dê unção, para você, assim como Jó, se portar com inteligência, com sabedoria, com uma decisão tomada, um propósito tomado, de não quebrar, não perder, não jogar fora a sua integridade com Deus. Aconteça o que acontecer, conserve a sua integridade. Ela te levará a grandes conquistas, principalmente a eternidade e a vida com Deus. Deus abençoe vocês. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos homens de todo o estado de Minas Gerais, eu oro pela família de cada um deles, eu oro pelos irmãos que congregam em nossas igrejas, eu oro por estes irmãos que participam desta live, e uma só coisa eu te peço: que eu e todos eles possamos conseguir conservar a nossa integridade no mundo de hoje, que nós possamos conseguir manter a nossa integridade, a nossa fidelidade no mundo em que nós vivemos. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um abraço do pastor Itamar, em nome de Jesus, e até uma próxima ocasião. Amém. Que palavra abençoada do pastor Itamar, nosso supervisor do Grupo Missionário de Homens. Homem que construiu a sua história, que construiu o seu ministério, abrindo esse caminho maravilhoso, aonde hoje nós podemos passar. Amém? E Deus vai continuar falando com você. Eu gostaria que você, que tem a sua Bíblia aí na sua casa,
ou aonde você estiver, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do verso 22, e Deus tem uma palavra especial para o nosso grupo missionário de homens aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mateus, capítulo 14, verso 22 a 24, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí, meus queridos, no verso 32, eu quero continuar essa leitura, no mesmo capítulo 14. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E pedia que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam curados. Graças a Deus. Querido, eu quero, antes de Deus falar conosco, orar com você. Aí, irmãos, aonde você está? Feche seus olhos, eleve seu pensamento até a Deus e deseje que Deus fale com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa live, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, dependentes de Ti. Meu Deus, quem pode falar, quem pode fazer uma obra, quem pode gerar mudanças em nossas vidas, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, aonde estiver alguém acompanhando essa live, aonde, Pai querido, alguém agora estiver conectado, que o Senhor possa falar de uma forma profunda no coração dessa pessoa, e trazer, ó Deus, respostas para as nossas vidas, trazer, ó Deus querido, Deus Santo, uma palavra dos céus para nós, ó Deus, que seja o Espírito Santo de Deus a falar, que seja o Espírito Santo de Deus a mover neste momento, e que essa palavra, ela possa gerar mudança, ela possa gerar vida sobre cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero aqui comentar desse texto, um texto conhecido. Irmãos, e eu quero aqui me ater, eu quero aqui explorar 3 aspectos que esse texto tem. Esse texto, irmãos, que fica conhecido como o texto onde Pedro, ele andou sobre as águas. E eu começo a chamar a sua atenção para isso, irmão, pelo texto ter sido conhecido como o texto onde Pedro andou sobre as águas, porque Deus, ele já começa a me falar profundamente aqui no coração algo. Irmãos, esse texto, ele narra uma tempestade, e Pedro, ele não anda todo o tempo sobre as águas. Pedro, irmão, em um momento ele afunda, em um momento ele se distrai, e ele vai para o fundo. Mas, querido, o texto é marcado e o texto é conhecido como o texto onde Pedro andou sobre as águas. E eu dou introdução a essa mensagem te dizendo isso, porque, queridos, a nossa vida,
ela é uma vida de muita luta, e temos muitas batalhas e enfrentamos muitas tempestades. Mas a sua vida, meu irmão, ela não pode ficar marcada pelas tempestades que você enfrenta. A tua vida, ela não pode ficar marcada pelas suas lutas. A tua vida tem que ficar marcada por aquilo que Deus fez na sua vida. A tua vida tem que ficar marcada pelo que é milagre de Deus na sua vida. E o milagre de Deus é andar sobre as águas. A tua vida tem que ser marcada pelas vitórias. A tua vida tem que ser marcada pelas bênçãos. A tua vida tem que ser marcada pelo extraordinário que Deus operou na tua vida. Porque durante a tempestade, irmãos, que esse texto narra, existem 3 aspectos que eu quero discorrer rapidamente com você. Existe um cenário nessa tempestade que é o antes da tempestade. Por isso eu dividi o texto. Queridos, e antes da tempestade, Jesus dá uma ordem, e a ordem é clara: entre no barco e vá adiante. Irmãos, eu separei essa primeira parte, a parte antes da tempestade, exatamente por causa dessa ordem, exatamente por causa dessa orientação, dessa instrução que Jesus nos dá: entrar no barco e ir adiante. Queridos, antes de qualquer tempestade, quando você começou sua vida com o Senhor, quando você começou no seu grupo missionário de homens, aí na sua igreja local, você foi recebido pela igreja do Evangelho Quadrangular, você foi direcionado ao grupo missionário de homens, e Deus ministrou uma ordem sobre a tua vida: entra no barco e vá adiante. Essa ordem, irmão, de entrar no barco e ir adiante, essa ordem é para todos nós. Ir adiante, irmãos, porque a nossa vida não vai ficar parada. Ir adiante porque Deus não tem um plano e um projeto de uma vida parada para você. Ir adiante porque precisamos chegar de um outro lado. Ir adiante porque precisamos acessar um outro lado, irmãos, que é poderoso. Nós precisamos acessar um lado onde Deus tem planos, projetos para a nossa vida e para o grupo missionário de homens, no nome de Jesus. E hoje, irmãos, eu quero aqui refletir sobre essa ordem dada por Jesus: entrar no barco e ir adiante. Porque, queridos, infelizmente, muitas vezes vemos pessoas querendo sair do barco, ou vemos pessoas querendo escolher a embarcação. Irmão, a ordem de Jesus é estar no barco. A ordem de Jesus, irmãos, é ir adiante. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. Queridos, essa é a nossa missão. Estamos num grande barco, irmãos. Estamos num grande barco, estamos na igreja de Jesus. Somos a igreja do Evangelho Quadrangular. E nesse barco temos que ir adiante. Nós não podemos descer, irmãos. Temos que estar dentro desse barco em todos os aspectos. Temos que estar dentro desse barco, irmãos, no aspecto de obedecer, de sermos servos do Senhor, de servirmos a igreja de Jesus. Temos que estar dentro desse barco, irmãos, e ir adiante, junto com a nossa liderança. Temos que estar nesse barco, irmãos, e ir adiante, proclamando o evangelho de salvação, fazendo a última colheita que Deus reservou para nós. Temos que estar nesse barco e ir adiante, irmãos, lutar pelo cenário da sociedade, apoiando, irmãos, aqueles que nos representam, estando juntos com aqueles, irmãos, que nos defendem, com aqueles que podem acessar lugares aonde nós não acessamos. Nós não acessamos, mas temos o poder na mão. Esse poder foi dado em nome de Jesus. Homem, na tua mão tem poder, na tua mão tem autoridade, e nós podemos indicar e colocar pessoas em todas as esferas nos representando. Entrar nesse barco e ir adiante na sua família. Entrar nesse barco e não pular dele no seu casamento, não pular dele no relacionamento com os seus filhos,
Não pular dele, irmão, honrando o nome do Senhor Jesus, aonde você trabalha. Estar no barco, não abandonar o barco. Essa ordem, ela é dada antes da tempestade. E por que, irmão, que eu quero aqui, no nome de Jesus, que você reflita sobre isso? Porque estamos saindo de uma tempestade. Porque existe, irmãos, uma tempestade, que há quase 2 anos estamos nela. Irmãos, e antes disso, essa ordem chegou até nós, entrar no barco. Uma vez que estamos dentro do barco, eu quero aqui abordar o segundo aspecto, que é, irmãos, durante a tempestade. Porque durante a tempestade, irmãos, é um momento difícil, porque nós estamos tentando acessar o outro lado, e acessar, chegar do outro lado, é difícil. E no meio do caminho, existem ventos contrários. Em meio ao caminho, em meio à tempestade, levantam coisas para nos impedir de chegar no outro lado. Mas, querido, o plano de Deus é que cheguemos do outro lado. O plano de Deus, irmãos, ele é maior do que a tempestade. O plano de Deus, ele é maior do que o que se levanta. E o plano de Deus, irmãos, ele nunca é surpreendido. Irmãos, estamos aqui, saindo de uma tempestade, estamos aqui ainda atravessando uma tempestade, irmão, chamada pandemia. E eu te pergunto, você acha que a pandemia pegou Jesus desprevenido? Você acha que Deus não sabia da pandemia? Sabia, irmãos. Deus tinha conhecimento, Deus tinha planos na pandemia. Queridos, e ventos contrários se levantaram. Talvez, irmãos, você perdeu membros do seu grupo missionário de homens, quem sabe vitimados pela Covid. Perdemos, irmãos, pessoas próximas a nós. Perdemos, irmãos, pessoas que amamos. Em alguns casos, irmãos, perderam-se empregos. Em alguns casos, irmãos, o convívio na família ficou complicado. Mas, querido, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esses são os ventos contrários da tempestade. Isso é o que faz o barco chacoalhar, o barco movimentar, a água entrar dentro do barco. Mas, irmãos, lembre e tenha certeza de uma coisa: você continuou de pé. O Deus que te colocou no barco, o Deus que te deu a ordem de acessar o outro lado, Ele segurou na tua mão. Querido, você está vivo. Querido, nada te faltou. Eu digo isso aqui para todo o estado de Minas Gerais, porque estou dizendo para homens de Deus. E se você é homem de Deus, o nosso Deus te sustentou, segurou na tua mão, supriu a tua necessidade, porque nós dependemos de Deus, irmão, e Deus é maior do que o vento contrário, e Deus é maior do que tudo aquilo que se levanta para nos impedir de chegar do outro lado. Durante a tempestade, irmãos, você pode, em algum momento da sua vida, ter pensado que Jesus não estava com você, ou que Jesus não estava te vendo. Aqui nesse texto, Jesus não estava no barco. Aqui nesse texto, Jesus, ele despede os discípulos, ele fica no monte orando. Mas a todo tempo, Jesus tinha consciência aonde estavam os seus discípulos. Irmão, eu comparo isso a um pai que leva o seu filho para a escola. Ele deixa o seu filho na escola, e ele não fica na escola com a tua criança. Aquela criança, ela não vê o seu pai. Aquela criança, ela não tem um contato visual com o seu pai. Aquele pai que deixa a criança ali, ele sabe, e eu, você, como homem, sabemos que é o melhor para o nosso filho.
Porque a escola é lugar de aprendizado. Porque a escola é lugar de crescimento. E embora o teu filho não esteja te vendo, quando você o deixa na escola, você continua trabalhando para que ele cresça, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva e para suprir todas as necessidades do teu filho. Ainda que seu filho não te veja, você continua trabalhando em favor dele. Ele pode se sentir sozinho, ele pode se sentir abandonado, mas querido, existe uma hora marcada. Existe uma hora marcada para a aula acabar. E naquele momento que a aula acabar, estará o pai de braços abertos, aguardando o seu filho. Assim é Deus na nossa vida. Se em algum momento nessa tempestade você se sentiu só, eu vim aqui te dizer no nome de Jesus Cristo, Ele sabia aonde você estava. Ele estava com você. Ele trabalhou o tempo todo a seu favor. E nesse momento, aonde essa tempestade tende a acabar, tem hora marcada. Jesus está de braços abertos para você, te esperando e sabendo que foi um tempo que você cresceu, que foi um tempo que você aprendeu, que foi um tempo que você desenvolveu. Irmãos, poderia falar tantas coisas durante a tempestade, mas eu quero aqui, irmãos, colocar para você um terceiro aspecto: o pós-tempestade. Porque, irmãos, é o terceiro aspecto, é o que Deus tem para a nossa vida. Eu concluo essa palavra, irmãos, com o plano de Deus sendo concretizado na vida de cada homem do grupo missionário de homens da Igreja do Evangelho Quadrangular. É o pós-tempestade. O terceiro aspecto, irmãos, é saindo da tempestade. E o que acontece, irmãos, com aquele barco, com aqueles discípulos, saindo da tempestade? A primeira coisa, Jesus acalmou a tempestade. A tempestade, irmãos, ela não parou por parar. A tempestade não parou pelo trabalho dos homens. A tempestade não parou porque assim quis a ciência. A tempestade não parou por causa dos estudos do vento. Não, irmão, a tempestade parou porque existia uma mão poderosa ali com aqueles discípulos. Porque quando Jesus colocou o seu pé no barco, o vento acalmou. Jesus é maior do que a tempestade. Nós estamos saindo de uma crise e, queridos, a vacina foi usada, os médicos foram usados, a ciência foi usada, mas quem acalma a tempestade é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que te fez, o Deus que tem todo o domínio em tudo, irmão, e em todas as áreas da nossa vida. Ele acalmou a tempestade. A segunda coisa que eu aprendo no pós-tempestade, a palavra de Deus fala que Pedro volta para o barco. E os discípulos, eles olham para Jesus e o adoram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Querido, não é hora de chorar, e nem é hora de comemorar. No final da tempestade, é hora de adorar. Eu espero que você, nesse papo de macho, você saia motivado e entendendo que o pós-tempestade é momento de adorarmos a Deus. Querido, tem um outro lado para ser acessado. Tem um outro lado chegando, irmãos. Tem um outro lado que está muito próximo. Tem um outro lado que está a caminho. No caso do texto, irmão, foi Genezaré. E lá, irmãos, a palavra de Deus vai falar que houve curas, houveram milagres, houveram libertações.
Lá vai falar, irmãos, que pessoas que não eram acessadas antes de Jesus chegar. Quando Jesus chega, quando o barco atravessa, quando a tempestade é vencida, essas pessoas são levadas até Jesus. Eu vim aqui te dizer, irmãos, que estamos saindo de uma tempestade, e existe um outro lado para acessarmos, e existe um outro lado para alcançarmos, e existe um outro lado para apresentarmos Jesus. E todos aqueles, irmãos, que nós não conseguimos acessar antes da tempestade, existe um tempo novo, aonde Deus preparou você como homem forte, cabeça da família, irmão, como pessoa de Deus, para levar o evangelho, para levar cura, para levar libertação, para levar salvação a esse outro lado. Mas para chegar do outro lado, o clima não é reclamando. Para chegar do outro lado, os discípulos não chegaram murmurando. Para chegar do outro lado, os discípulos chegaram adorando. Adore a Deus, irmãos. A Bíblia manda nós darmos graças em tudo. Além de dar graças, adore a Deus. Esse Deus te sustentou, esse Deus nos sustentou. Queridos, a nossa história não acabou. Jesus continua escrevendo a nossa história. A palavra, irmãos, desse papo de macho é: adore ao Senhor, acesse um lado novo, acesse um lado da graça, adorando ao nosso Deus. Amém, queridos? Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu profetizo que do outro lado tem salvação na sua casa, tem salvação no seu bairro, tem salvação na sua igreja, tem crescimento do grupo missionário de homens da tua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que do outro lado tem cura na sua vida, meu irmão, tem cura na sua família, tem cura no seu bairro, tem cura na sua igreja, tem libertação na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aonde você estiver agora, pastor, estou na rua, estou dentro do carro, não tem problema, aonde você estiver, Deus está contigo. E tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E nós fazemos isso pela fé, e a fé é a certeza do que não se vê. Então eu não te vejo, mas eu posso ligar a minha fé à sua agora, e podemos orar juntos em nome de Jesus. E Deus lá do céu vai selar essa palavra no teu coração, no meu coração, gerando mudanças em nossa vida, no nome de Jesus. Receba minha oração. Fica de pé onde você estiver agora, ou se coloque de joelhos, e eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, agora, meu Deus, eu oro por todo o estado de Minas Gerais. Agora eu ligo a minha fé, ó Pai, com cada pessoa que estiver orando comigo através dessa live. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu estou liberando, Pai, uma bênção especial para cada pessoa, Deus, que ouviu essa palavra. Que essa palavra possa, Senhor, trazer refrigério, trazer, ó Pai, consolo, trazer, ó Deus, renovo, trazer ânimo, e que possamos, ó Deus, sair dessa tempestade, acessando um lado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, o grupo missionário de homens do estado de Minas Gerais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, essa foi a nossa live. Essa é a nossa live. A live Papo de Macho.
Eu quero aqui, irmãos, encerrar essa live, mas eu quero aqui encerrá-la agradecendo a Deus o privilégio que nos dá de poder trabalharmos com o grupo missionário de homens do estado de Minas Gerais. Eu quero aqui agradecer a cada coordenador que tem nos ajudado. Eu quero aqui agradecer a cada líder de homens que tem nos ajudado. Eu quero agradecer a você que participou conosco dessa live. Queridos, eu quero aqui, ainda antes de terminar os agradecimentos e de terminar aqui a minha fala, eu quero convidar vocês, todos os homens do estado, no dia 30 de outubro, nós vamos ter o Conceito Homem. É um trabalho da Coordenadoria Nacional do Grupo Missionário de Homens, que vai acontecer aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Ibirité. Trabalho de forma híbrida. As inscrições, irmãos, foram feitas. Louvado seja o Senhor, está esgotado. As pessoas que podíamos colocar no Centro de Convenções em Ibirité para acompanhar, estão totalmente inscritas e temos um evento já lotado para honra. Lotado, claro, né, irmãos? Dentro das normas que nos estabelece a pandemia, dentro dos cuidados essenciais, mas está lotado em nome de Jesus. Mas você pode acompanhar de forma online. E eu quero te incentivar a acompanhar. Vai ser um lindo trabalho no dia 30, das 16 até as 20 horas. E maiores informações, os canais de transmissão estão nos grupos missionários, estão com o seu coordenador, com seus líderes, estão nas minhas redes sociais. Amém? Quero aqui ainda, não poderia deixar de honrar e agradecer a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genário de Oliveira, que nos proporciona, irmãos, um momento tão precioso com o grupo missionário de homens. Quero aqui honrar e agradecer ao pastor Leandro Genário, ao pastor Stefano Guiar, por tudo que tem feito, ao grupo missionário de homens e a todo o estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua vida. Fica, irmãos, a nossa saudade e o nosso desejo de nos encontrarmos fisicamente e de nos abraçarmos e de continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus abençoe você e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.